12 jogos que lançaram quebrados, mas se tornaram ótimos. Não sei, hein? Vamos ver. Eu não sei. Lembra quando os jogos saíam em CD ou cartucho? E se tivesse algum bug, era isso, beleza, acabou, tá bugado. Você tinha que conviver com esse problema, ou torcer para que uma rara versão Greatest Hits corrigisse alguma coisa. Vira e mexe, eu me pego pensando como a gente chegou nesse ponto, em que um game pode sair todo remendado, totalmente quebrado mesmo, e ainda assim, com o tempo, virar uma coisa incrível. Eu claramente vejo isso como algo muito bom, mas tem algo que me deixa meio preocupado, sabe? Por um lado, é massa demais ver os desenvolvedores que não desistem, que pegam um jogo que a galera criticou horrores no lançamento por causa de bugs, falta de conteúdo ou simplesmente ter uma ideia mal executada e transformam ele completamente com patches e atualizações. Mas por outro lado, essa cultura... Seu amigo online mandou R$15. Fala, meu amigo online. Cross assiste o vídeo do Play Infinito falando sobre o trailer do 171. Ele citou você no vídeo no final por causa de um comentário. Tá, vou ver. Gilp. Gilp mandou R$15. Salve Crozão. Discordo de que o Palmeiras é um clube que sobrevive de patrocínio. O Palmeiras sempre teve estádio próprio, foi o campeão do século XX e ganhou em todas as décadas, exceto década de 80. E só passou a ser relevante por causa dos patrocínios, meu mano Gilp. Mas eu entendo, você é palmeirense, você nunca vai aceitar. Não é verdade? Ele é. Vai, DK. Infelizmente, ele é meu moderador. DK mandou E é R$15. Não é à toa que a Índia passou o Brasil em saneamento básico. A Índia é mais higiênica que o Brasil. A Índia é mais higiênica que o Brasil, eu não posso discordar. Que loucura. Valetão mandou R$15. Fala, Valetão. Moro num país tropical, abandonado por Deus Abandonado e fudido Deus. por natureza. Peraí. Mas que beleza. Em fevereiro. Em fevereiro tem carnaval. Tem carnaval, tem assalto e arrastão. E sou mengo e tenho um alto nível de tristeza. De você lançar o jogo e consertar depois, também me faz questionar, será que alguns estúdios não estão aproveitando disso? E é exatamente esse o tema do vídeo de hoje, jogos que lançaram quebrados, mas com o tempo as desenvolvedoras foram lançando patches, correções e atualizações, e hoje em dia eles estão muito bons para serem jogados, prontinhos ali da melhor maneira possível. Sem mais enrolação, eu sou Hart e vambora para esse vídeo aqui que tá insano. E o primeiro jogo da nossa lista, ele foi um lançamento muito conturbado, foi um verdadeiro desastre, cara. Parecia que a gente literalmente tava jogando uma versão beta no dia do lançamento. Eu tô falando de Assassin's Creed Unity. Imagina só, você explorando uma Paris revolucionária linda, cheia de detalhes e multidões, mas de repente... Eu joguei esse jogo em antecipado. Vocês imaginam a situação que não estava esse jogo? Não, antecipado não, mas eu acho que eu recebi da Ubisoft. Não foi antecipado, não. Eu recebi, joguei no lançamento. Antecipado foi os outros. Acho que foi o Revolução Industrial lá, pô. O Syndicate. Bonzão. Esse aqui, cara, quem jogou na época sabe o que era. Mas hoje, pra mim, é um dos melhores Assassin's Creed. Melhor parkour, melhor história, melhor personagem, que é o Arno. Então, pra mim, ele já ser encabeçar essa lista já tá completamente correto. Porque hoje é um excelente jogo, o Unity. Mas na época, olha, rapaz... Ele tinha ainda aquele sisteminha de baú. Você tinha que pagar, um negócio assim, cara. Não era só porque o jogo era cagado, não. Tinha um sisteminha de baú também, que era desgraça. Enfim. De repente, o seu personagem simplesmente caía pelo chão. Ou os rostos dos NPCs sumiam, deixando só os olhos e os dentes flutuando. Cara, isso aqui... Não como, cara. É como na baciazinha. Clássico, né? A taxa de quadros despencava tanto durante a gameplay, em alguns momentos ali, que parecia uma apresentação de slides. E a galera realmente ficou bem frustrada com tudo isso. E com isso, Assassin's Creed Unity virou piada por um bom tempo por causa desses problemas horríveis. Mas sabe o que é legal? Com o tempo, a Ubisoft não jogou a toalha. Eles lançaram vários patches gigantes, com centenas de correções. Sério. Tinha patch com 300 correções, por exemplo. E foram ajustando muitas coisas que estavam quebradas no jogo. A performance do jogo foi melhorada 1000%. Os bugs bizarros sumiram. Os bizarros, tá? Ainda se você for jogar, você vai encontrar um bug ou outro, mas os problemas grandes, assim, realmente foram consertados. E o que restou foi uma experiência bem fluida, com um parkour incrível e gráficos que, pra mim, ainda segura a onda muito bem, mesmo jogando hoje, tá ligado? Mesmo sendo um jogo antigo. E hoje em dia, cara, eu vejo até gente dizendo que esse aqui se tornou um dos melhores Assassin's Creed da série, cara. E eu tendo a concordar. Essa foi uma redenção incrível que a Ubisoft conseguiu fazer pra esse jogo. A história mesmo é muito que depois daí
a Ubisoft, né, foi só pra trás. Mas, sigamos. Mano, você já pensou em jogar GTA V, Dying Light The Beast, The Witcher 3 e centenas de outros jogos no seu celular ou no seu PC fraco? Então eu quero apresentar pra vocês a solução, o Boosteroid. O Boosteroid é um serviço de cloud gaming, onde você roda jogos diretamente pela nuvem, quase como uma Netflix pra você conseguir jogar. Você só precisa ter uma internet boa e pronto. Com ele você acessa sua conta na Steam, Epic Games. Tem Boosteroid aí? Nunca ouvi falar. Games e várias outras plataformas disponíveis para jogar os seus jogos. Você conhece, galera? É maneiro o Boosteroid? A grande maioria dos jogos que eu falo e já falei aqui no canal estão disponíveis lá no serviço. E o melhor, ele roda no seu PC velhinho, no seu notebook, no seu celular, no seu tablet e até mesmo na sua TV. Se interessou, mano? Então clica no primeiro link aqui na descrição e assina o Boosteroid por ele. Que vocês vão ajudar muito o canal e ainda vão ter acesso a centenas de jogos para finalmente zerar aquele lançamento que você estava aguardando tanto. Seguindo nessa mesma linha, outro jogo que teve um lançamento um tanto quanto conturbado, mas que, assim, pra mim, hoje em dia é um dos jogos que eu mais gosto nesse tema, tá? Eu tô falando de Days Gone. Eu lembro, né, um jogo maravilhoso que te coloca num mundo aberto brutal, cheio de freakers, né, os zumbis do jogo, onde você tem a sua moto. Na época, vagabundo com essas bobagens aí de ficar, meu console, guerrinha. Tentaram avacalhar o jogo, mas com razão, quem jogou, que o jogo no lançamento tinha um monte de ponto sem física, o chão tudo sem textura, um monte de parede tudo cagada. A moto entrava em montanha, tava tudo cagado realmente o jogo, isso é um fato. Mas hoje, jogaço. Joguem sem medo, esse jogo é bom pra caralho. Bom pra caralho. Que basicamente é o seu aliás, meio de condução nesse mundo enorme. Não costumo fazer isso, mas tenho uma puta vontade de comprar aquele remake que é a mesma merda e não é pra ninguém comprar, só pra platinar esse jogo de novo, porque ele é muito bom. Nessa hora e um pós-apocalíptico. Mas no lançamento, esse jogo aqui sofreu, cara. Assim, todo mundo praticamente que jogou esse jogo ele lançou pra PlayStation 4, né? Exatamente, olha lá. Era isso aqui, mano. E esse eu joguei antecipado. E era isso aí, ó. É isso aí que vocês estão vendo. Várias partes do jogo tava assim, ó. Várias partes do jogo eram assim. Tudo zoado, mano. Tudo fudido. Tudo zoado, tudo fudido. Loucura. Então todo mundo que jogou esse jogo no lançamento sentiu que a performance estava capenga, cara. Com muitas quedas de quadro seguidas, assim, você não conseguia uma performance estável, bugs esquisitos e um áudio falhando a cada frase, assim, é bem estranho. O começo do jogo era arrastado, a história demorava pra engatar e as missões às vezes pareciam bem repetitivas. Mas a equipe do jogo não desistiu, cara. Eles foram consertando o jogo com o passar do tempo. E com o tempo, o jogo foi recebendo atualizações que consertaram os bugs, melhoraram a performance e a estabilidade nos consoles, e até o áudio dele foi ajustado, fazendo com que os freakers soassem mais assustadores. O ritmo do jogo melhorou muito e a galera começou a ver a profundidade da história, a riqueza do mundo e o impacto das hordas gigantescas que ficaram impressionantemente fluidas. Hoje o jogo virou um clássico e eu vejo muita gente elogiando ele, defendendo essa jornada que antes parecia fadada ao esquecimento. Pra mim, um dos melhores jogos. Pra mim, a Sony tá de sacanagem não fazer o 2, tá? Os caras da Band até ficaram putos com isso, não foi? Teve uma treta assim? Foi, teve um desenvolvedor que falou lá que só não tem continuação porque a Sony não quer, ficou meio puto. Ah, então. De apocalipse zumbi que a gente tem no mercado. A Sony também não quer continuação de um monte de jogo, né? Bloodborne. Tô querendo nada, né? Difícil, né? Difícil. A live Sabe o que a service. Sony quer? Enfiar a trozoba na nossa bunda. É isso que a Sony quer. Cara, em Marathon. 2017 a gente viu outro caso de um lançamento que gerou um barulho enorme, mas de um jeito bem negativo. Imagina você entrar num jogo de Star Wars com batalhas épicas e gráficos incríveis, só pra descobrir Galera, que muito obrigado a presença de vocês aí, ó. 403 pessoas, obrigado. Hoje a gente tá voltando, tá? Voltem amanhã, 9 horas da manhã, que a gente tá de volta com mais react, gameplay, muita coisa. A gente vai jogar muito na Steam esse ano. E ó, hoje à noite, às 21h30, tem live do 10º aqui também pra vocês, tá bom? Essa semana vai ter muita live e a gente já tá se preparando, porque a partir de segunda que vem, a gente já começa o programa de volta, tá? O programa do Cross, com o Upgrade, que é nosso programa de bancada aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai estar no YouTube e vai estar aqui na Twitch também, tá? De preferência, abra os dois aí pra me ajudar. Mas não percam, a partir das 10 horas da manhã, segunda-feira, vai ter o Upgrade, a gente vai até umas 2, aí eu vou pro Esporte Clube. Então aqui na Twitch a gente vai ter live, acho que de terça a quinta, porque de sexta eu vou ficar o dia inteiro ao vivo, fora. Mas de terça a quinta. Agora essa semana inteira tem, já vou aproveitar, adiantar muito react pra vocês. Fica com a gente, hein? personagens favoritos estão trancados atrás de horas e horas de jogo. Ou pior, de caixas que você compra com dinheiro de verdade
e que te dão vantagens na gameplay. Eu acho Foi um que não, escândalo Gabriel. que abalou a indústria inteira na época, cara, com a internet explodindo de raiva. Esse foi o Star Wars Battlefront 2, que saiu bem queimado por causa disso. Mas, como nos outros exemplos anteriores, a galera do desenvolvimento não se deu por vencida. Eles ouviram as críticas e aos poucos foram refazendo o jogo. Tiraram a compra das caixas que davam vantagens e reformularam todo o sistema de progressão, tornando tudo mais justo e divertido de verdade. Depois, ainda mandaram ver com uma enxurrada de conteúdo novo, tipo a era das guerras clônicas com heróis icônicos e mapas incríveis, o que fez o jogo se transformar completamente no que ele sempre devia ter sido, uma experiência de Star Wars sensacional. É uma pena que hoje em dia o servidor desse jogo aqui, né, o online dele tá bem esquecido, bem morto. Você Ele encontra teve uma sobrevida, né? servidores gringos, mas esse jogo aqui é mais... Teve, Foi, e inclusive, foi eu do platinei. nada. E foi do nada, porque a galera voltou a jogar assim, se divertindo e tal, e voltou o jogo. Absolutamente do nada. experiência Ele, Star porque ele tinha Wars. saído de graça na Plus, aí muita gente jogou, curtiu, aí lotou. Aí foi nessa época que eu entrei e Aí. fui fazer a platina. Encardida isso aí. É mesmo? Platininha chata? É, encardida. Porra. Incrível hoje em dia, cara. Infelizmente ele tá meio apagado, mas foi uma redenção, assim, tipo, eles conseguiram lançar depois de um tempo, né, atualizar o jogo que eles prometeram pra galera. É uma prova de que às vezes o recomeço pode levar à glória. Mano, e um jogo que te prometia te colocar como um hacker e uma Chicago viva, controlando tudo pelo seu celular. O hype pra Watch Dogs estava lá no alto, com trailers exibindo gráficos. Esse jogo nunca foi ruim, cara. Eu não me lembro de ser tão quebrado não no Watch Dogs no início. Watch Dogs, o primeiro, pra mim, é não só o melhor de todos os Watch Dogs, como pra mim ele nunca foi ruim. O único problema do Watch Dogs foi o excesso de marketing negativo que, infelizmente, a Ubisoft fez. Só isso. Esse jogo nunca foi ruim. Nunca, nunca. O que teve foi um hype exagerado que a própria Ubisoft causou pro seu jogo de uma maneira, assim, inacreditavelmente burra. Incríveis e uma imersão fora do comum. Mas o lançamento dele foi um choque. O visual sofreu um downgrade notável, cara, e a performance era instável. Mas Vários bugs não lembro, estragavam não a experiência. acho que ele era por quebrado, completo. Foi um desastre. O que tem é o quê? Ubisoft Aqueles ainda bugs... queria Aí, ó. competir Bug com o Ubisoft. GTA, tá ligado? A frustração Mas é tipo com a assim, entrega inicial quebrado. desse jogo aqui. Quebrado, que eu imagino, era o próprio o Days Gone. Quebrado, o Cyberpunk. Isso é quebrado. Agora, esses bugs aí, até hoje, se a Ubisoft lançar um jogo hoje, vai ter esse mesmo bug aí. Foi enorme na A comunidade engine dela. gamer. Apesar disso, horroroso. a Ubisoft não abandonou o jogo. Eles lançaram muitos patches corrigindo os problemas de performance e eliminando alguns bugs mais chatos que incomodavam de verdade na gameplay. Com as atualizações, Watch Dogs foi ficando mais estável e divertido. E eu senti que o jogo finalmente começou a mostrar o brilho da ideia original. E, infelizmente, aquela experiência que a Ubisoft apresentou pra gente, né, que a gente viu lá na E3, com aqueles gráficos insanos, aquele comando, aquele mundo vivo, onde você podia controlar tudo pelo celular, nunca chegou de fato pra gente. Mas hoje em dia, o Watch Dogs 1 é pra mim, da franquia, né, dos Watch Dogs, é o melhor, com a história mais interessante e a gameplay divertida, mas infelizmente aquele jogo que a gente viu e que a gente hypou no início, nunca chegou pra gente, né? Mas a gente tem um jogo bem mais estável e que vale a pena você revisitar se você nunca jogou ele. Outro jogo que também lançou muito quebrado, que era muito aguardado, mas que teve muitos problemas no seu lançamento, cara. A sequência de um dos maiores jogos militares gigantescos da época, com batalhas épicas, destruição de cenários incríveis e um multiplayer que prometia muito. Mas no dia que ele saiu, Battlefield 4 fez uma galera sofrer demais com ele. Travamentos, bugs estranhos que faziam veículos voarem do nada, problemas de netcode, onde os tiros não registravam direito, e servidores que viviam caindo, assim, dificilmente alguém conseguia conectar. Esse aí eu platinei no também. lançamento desse jogo aqui, cara. Foi uma dor de cabeça imensa, tá ligado? Battlefield 4 saiu bem quebrado mesmo, um desastre pra muito. Mas o que aconteceu depois foi uma virada e tanto. Eu achei isso incrível. A DICE não abandonou o jogo, cara, pelo contrário. Eles ouviram a comunidade de perto, criaram até um ambiente de teste pro pessoal poder ajudar e lançaram atualizações massivas que consertaram praticamente tudo. Melhoraram a estabilidade, o netcode ficou completamente diferente, muito melhor. Os bugs que mais incomodavam sumiram, e até adicionaram conteúdos novos de graça, como mapas clássicos. E Battlefield 4 se tornou o jogo robusto e divertido que ele sempre deveria ter sido, uma experiência de guerra online que eu jogo até hoje sem reclamar, tá ligado? É pra mim um dos melhores, né? A gente tem Battlefield 6, mas pra mim ainda o Battlefield 4 é um dos melhores da franquia, cara. É incrível o quanto esse jogo aqui
melhorou do lançamento conturbado que ele teve. Mano, e falando de jogos que saíram quebrados, não tem como não vir na minha cabeça um jogo que prometia um final épico da aclamada saga Arkham, onde a gente finalmente poderia dirigir o Batmóvel em uma Gotham Todo City estourado, aberta né, o e cheia de Batmóvel. perigos. O hype pra Batman Arkham Knight tava gigante. Mas no lançamento, especialmente para quem jogava no PC, foi um verdadeiro desastre. O jogo teve problemas de quedas bruscas de desempenho, bugs gráficos que desfiguravam a cidade e os personagens, e uma otimização tão ruim que o jogo chegou a ser retirado das vendas por um tempo, tá ligado? Fala, Você não podia comprar Batman Arkham Knight em lugar nenhum. O lançamento dele Rolou foi com Cyberpunk desastre. isso também, Mas né? por sorte a história não parou por aí. Depois desse lançamento... Tipo assim, tirar da loja. Ou não? Eu tô maluco. Tipo, tiraram da Cyberpunk loja e depois retornaram deram ele, né? Refound. Isso. Loucura, mano. pavoroso, os desenvolvedores se dedicaram a lançar Minds uma Eye série também. de patches e atualizações que foram corrigindo os problemas de performance, estabilizando a taxa de quadros e resolvendo os bugs. Não dá mais pra Refound, comprar? mas não O jogo retiraram. finalmente voltou a ser Deram vendido refound e aos pra galera, poucos mas não foi retiraram da mostrando a loja. obra-prima que ele Pode crer. sempre foi pensado pra ser, com um combate muito fluido, uma história envolvente e aquela sensação de você ser o próprio Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu vejo que essa dedicação em não abandonar o jogo fez ele se tornar o desfecho que os fãs mereciam pra saga Arkham, cara. Realmente maravilhoso, cara. Eita, olha a Ubisoft aparecendo aqui novamente. Pense na promessa de um jogo que te colocava numa Nova York pós-apocalíptica, toda nevada e destruída por uma pandemia, onde a gente era um agente tentando restaurar a ordem nesse caos. Mano, a expectativa pra The Division era, assim, sem precedentes. Era realmente um jogo que chamava muito atenção, principalmente por causa dos trailers, né, que a gente viu nas E3 e tal, uns eventos. Esse jogo aqui era incrível. Mas quando ele saiu em 2016, a experiência parecia meio morna. Com inimigos que eram, assim, esponja de bala e missões que ficavam repetitivas com poucas horas de gameplay. A exploração do mundo aberto, que parecia tão promissora... Ó, aqui é óbvio que é só a minha visão, né? Pra mim, esse jogo sofreu o mesmo problema em relação de downgrade, no caso, do que o Watch Dogs. Esse jogo eu joguei ele tranquilão, eu e de Nata, platinamos o 1 e o 2. Joguei incrível, jogo delicioso, né? Mas é claro que ele passou por várias atualizações, né? Várias atualizações. Hoje é um jogo bem completo. Quando eu joguei e platinei, ele era bem menos completo. Mas eu acho que o fator principal aí dessa desconfiança foi o downgrade que ele sofreu. Porque assistam hoje o trailer de lançamento. O trailer do. O primeiro trailer que saiu do primeiro Hot Dogs. O cara passando assim, a quantidade de partícula caindo, a neve, ele passando e fechando as portas do carro, um bagulho cai a nevezinha, aí fica um dronezinho. Cara, você fala, caralho, que é isso? E no final não tinha nada disso. Assim, acho que o grande problema dele é isso aí. Pelo que a gente via, muitas vezes dava a sensação de... Boosteroid é gambiarra que os caixistas usam pra jogar jogos de PlayStation e é horrível, pois você tem que enfrentar filas piores que as da nuvem pra poder jogar e ainda tem que pagar como se fosse uma assinatura. Caralho. Eu não conheço, não sei qual que é. vazio e, tipo assim, você tá jogando pra nada, tá ligado? E assim, como todos os outros jogos que eu falei aqui nessa lista, provavelmente todos que eu vou falar, a Ubisoft não desistiu desse jogo, né? Pelo menos por um tempo ali. Eles ouviram as reclamações e mergulharam de cabeça pra arrumar tudo, lançando uma atualização massiva, a famosa 1.4, que basicamente redesenhou a experiência de The Division. Eles conseguiram reequilibrar os inimigos que pararam de ser tão esponjas e a progressão ficou muito mais recompensadora, com o loot fazendo mais sentido. De repente, The Division se tornou um jogo de tiro tático, de coleta de itens que muita gente sempre quis jogar. E o mundo pós-pandêmico ganhou uma nova vida. Ubisoft sendo Ubisoft, né, novamente. Cara, eu coloquei aqui no roteiro, eu escrevi ele aqui, coloquei esse jogo aqui, mas eu fiquei até com dó da Ubisoft, porque já foram 3 jogos deles aqui. Só fazer uma menção honrosa. Ghost Recon Breakpoint lançou também, né, como todos os outros jogos falados aqui. Cagado, uma progressão porca, loot porco, o jogo não sabia se E ainda ia ser tinha tático, lá... RPG. Foi ruim. Loot O box, hype né? pra ele tava razoavelmente alto. Fortíssimo. Depois do Ghost Recon Quer Wildlands, arma? Compra a né, a gente caixinha. tava Não, e tinha um negócio de cripto também, não lembro? Não tinha um negocinho de cripto? Tinha, esse jogo ele era pra ter. Sabe aquelas imagens que você vê na É internet? Como é que é o isso, nome? não é cripto, é... Como é que é o nome, É velho? outro Esqueci nome. agora, não é cripto Puts. não, é... A galera vai falar aí no NFT? chat. NFT. NFT. Isso. Exatamente.
esperando um jogo muito bom, esse que lançou ruim. A Ubisoft ouviu, né, algumas críticas aí, foi melhorando o jogo com o tempo, e hoje em dia é um jogo realmente bem mais jogável, ele tem um modo mais tático, onde você pode tirar as mecânicas de RPG que eles tinham adicionado, Platina e é é um delícia. jogo muito bom hoje em dia, tá? Só uma menção honrosa, porque eu fiquei realmente com dó de colocar mais uma parte inteira do texto aqui falando desse jogo, sendo que a parada é literalmente a mesma, a Ubisoft sendo Ubisoft. Beleza, continuando, mano, outro jogo que eu lembro de uma promessa que ia levar a gente pra uma nova galáxia, explorando planetas desconhecidos e fazendo escolhas importantes, mano. Mas logo no seu lançamento, em 2017, Mass Effect Andromeda parecia que tava vindo de outra dimensão. Caralho. De tão estranho que estavam as animações de rosto, que, né, foi o maior Caralho. problema reportado na época, e também bastante bugs que faziam Aí. a gente rir. Franquia que eu nunca encostei, Juregão. Nunca Também não, encostei falam em muito Mass bem. Effect. Falam bem. Não desse, no caso, né? Mas falam bem do jogo. De Daquela nervoso. trilogia lá do Play 3. E assim, era injogável? Não, se eu for jogar, eu vou jogar no PC. Pra Justo. traduzir tudo pra galera, né? Não, não era injogável, tá? Mas, vamos lá, a galera, o público, tava esperando algo grandioso Caralho, o boneco de uma série voou. tão aclamada. O hype tava muito alto e o que eles entregaram foi Ih. tipo, uma experiência muito abaixo do que o pessoal Ih, esperava. olha lá. Pra quem tava esperando esse jogo Para com essas grandioso, brincadeiras gostosas, o que hein? a gente acabou vendo foi um Tem monte de 30 memes e minutos pra vídeos parar com isso. engraçados Pra parar com sobre isso. as expressões faciais dos personagens que pareciam bonecos, sei lá, cara, horríveis, né? Vocês estão vendo aí na tela, isso aqui era pesado, é tenebroso jogar um jogo que tenta te envolver numa história vendo os personagens fazendo essas caretas. Mas, finalmente, com o tempo, foram lançando várias atualizações, corrigindo um monte de coisa, cara, especialmente as animações de rosto, né, que era o que o pessoal mais reclamava, e os bugs bizarros que iam atrapalhando a gameplay e a imersão, né, no geral. Por exemplo, tinha problema de sincronia labial, eles corrigiram isso. O jogo foi se ajeitando, a exploração dos planetas ganhou mais vida, e a história, que muitos tinham deixado de lado por causa dos problemas iniciais, começou a fazer mais sentido. É mais um exemplo de que a dedicação fez ele se tornar uma aventura de ficção científica que vale muito a pena. Mesmo que o começo dele tenha sido turbulento e gerado uma má impressão, assim, por causa dos memes e vídeos, esse aqui marcou mesmo, né, como um jogo problemático. Então, muita gente deixou de lado e nunca voltou pra rejogar, mas hoje em dia é um jogo muito bom. Cara, Fallout 76 prometia levar a gente pra esse mundo pós-apocalíptico de Fallout, gigantesco, só que dessa vez online com seus amigos. Esse universo que a gente tanto ama. A ideia era muito interessante, cara, você poder explorar e reconstruir o mundo pós-apocalíptico de uma maneira, né, online com seus amigos. Isso aqui era muito interessante. Mas o lançamento em 2018 foi um verdadeiro desastre. Foi um choque. O jogo tava cheio de bugs bizarros, a performance era terrível, os servidores viviam caindo e o pior, cara. Esse meu Deus aí do eu céu, vi o mundo Dava parecia jogando vazio. com arma X, velho. Na época do lançamento. Eles me chamaram, mas como eu nunca fui um cara ligado a Fallout, eu não quis não. E ainda bem, né? Mas hoje falam que tá bom, Que né? bom. Que arrumaram. Vazio. Parecia não, o mundo era vazio, sem personagens humanos, o que pra mim tirava toda a alma de exploração que a gente conhece em Fallout. E no fim, Fallout 76 virou Nossa. piada e até motivo de desculpas públicas por parte da Bethesda. Era um caso que eu imaginei que fosse ser abandonado, tá? Eu achei que na época eles não iam correr atrás do Cara, tá pra nascer um fã mais bitolado que os da Bethesda, mano. Porque ou empresa que caga na cabeça dos fãs, e ainda assim os fãs, velho, vão lá e consertam o jogo, atualizando, com uma comunidade foda, com mod, tá ligado? Mas Pode pra tá pra caramba. nascer a empresa que caga mais na cabeça do fã do que a Bethesda, cara. Puta merda. mano. prejuízo. Mas a Bethesda ouviu a comunidade, admitiram os erros e começaram a trabalhar pesado. A grande virada, na minha opinião, veio com a atualização Westerlanders, que adicionou finalmente NPCs humanos e uma linha de missões com escolhas de verdade, dando vida e propósito para a gameplay. O que, né, pô, é a essência de Fallout, né? Sem isso aqui, o jogo não fazia sentido. Depois ainda vieram atualizações como Steel Dawn e Steel Rain, continuando a história da Irmandade do Aço. O jogo ficou muito mais estável, com mais conteúdo e um mapa enorme que vale a pena explorar agora. E eu vejo muita gente dizendo que ele se tornou um bom jogo, mesmo que diferente, é digno do universo Fallout. Vamos lá, os próximos dois são os dois últimos jogos da lista. Pra mim são os maiores casos de redenção na indústria dos games, que eu vejo que a dedicação das desenvolvedoras para esses jogos aqui realmente fizeram com que eles se tornassem games incríveis. Começando com o jogo que mais gerou hype na indústria dos jogos, cara. Pra mim, acho que esse jogo aqui foi um dos mais hypados de todos os tempos. Porque, basicamente, depois de The Witcher 3, todo mundo esperava que Cyberpunk 2077 fosse o RPG definitivo. Ele prometia ser um RPG. Vou dar minha opinião de merda sobre Cyberpunk. Eu acho que ficou na cabeça da galera aquele negócio horroroso, injogável. E aí muita gente fica emocionada e fala que é uma obra-prima. Eu acho o Cyberpunk um bom jogo.
E só. Aí é o meu Faço gosto. isso. Eu acho que aí é meu gosto, tá? Eu acho que mesmo se ele tivesse sido lançado sem nenhum bug, seria só um bom jogo. Porque se você for analisar de forma fria, é isso que ele é. Eu acho que ele é tratado, ele é superestimado hoje, porque de fato, e é merecido, a gente tem que reconhecer que a CD Projekt, ela de fato conseguiu recuperar o jogo, lançou um bom anime que deu uma recauchutada no jogo, e a DLC com o Idris Elba, pra mim, é melhor do que o jogo original, tá? Mas é só a minha opinião, eu acho que é um bom jogo, nada além disso. Aí é claro que é gosto pessoal de cada um, enfim. Mas eu acho que aquele negócio de ter saído zoado deu uma superestimada agora no jogo, tá ligado? Enfim, mas aí é só a minha percepção. Futurista, imersivo, uma Night City viva, cheia de possibilidades, um mundo aberto denso onde cada escolha importava. Era a promessa de um novo padrão na indústria. Mas o que chegou nas nossas mãos no lançamento foi para muitos uma experiência cheia de bugs bizarros, com personagens que pareciam flutuar, texturas que demoravam para carregar, quedas de frames que faziam o jogo parecer uma apresentação de fotos, de slides. Caceta. E o pior, o desempenho sofrível principalmente nos consoles da geração anterior, que chegou a fazer a Sony retirar o jogo da PlayStation Store por um tempo. O sonho de Cyberpunk 2077 ser o melhor RPG de todos os tempos parecia que virou um pesadelo pra muita gente. Mas por sorte, É manobra, a CD pô, na Projekt moto. Red não abandonou o jogo. Pelo contrário, eles realmente resolveram arrumar essa bagunça. E eu acho que essa aqui foi uma E isso é lição e foda. tanto que eles tomaram, porque, né, mano, esse jogo aqui hoje em dia é incrível. Depois de pedir desculpas e receber platininha a dele é pancada da de comunidade, boa, eles ô, Breno. lançaram Não é um difícil, monte não. de patches importantes. É só No tomar 1.5, cuidado com os que trouxe várias perdíveis, tá? melhorias e a atualização As pra nova peças do geração. Johnny, Depois veio o Monumental Update os diálogos. 2.0. E basicamente reformulou muita coisa, tipo o sistema de polícia, as árvores de habilidades e até o combate veicular. E pra completar, a expansão Phantom Liberty adicionou uma história incrível e uma nova expansão área, é muito foda. Dogtown, fazendo o jogo finalmente se transformar na obra-prima que sempre prometeu Aí, ser. viu? Uma imersão que me prende por horas até hoje, cara. Um jogo incrível, uma delícia pra você jogar hoje em dia. É literalmente a prova de que a dedicação das desenvolvedoras pode sim reescrever a história de um game. Se você Agora, acompanha meu canal, a você sabe gameplay com a arma do Johnny é muito gostosa, mano. É muito gostosa. Ela dá um tiro pesado, gostoso, aí ele gira a arma, carrega, pá, de novo. A arma que você pega do Johnny é absurdamente gostosa, cara. de que jogo eu vou falar agora, cara. Pra mim, o maior exemplo de redenção, a maior No Man's Sky? reviravolta na indústria dos jogos. O jogo que saiu de uma porcaria Queria de muito jogar lançamento esse jogo, pra mas sou uma muito obra burro. de arte hoje em dia. É óbvio que eu tô falando de No Man's A Sky. platininha é fácil, viu? Eu comecei a fazer com o Juane, mas aí eu enjoei do jogo, achei meio... não voltei mais, mas a platininha é de boa. Mano, a expectativa pra No Man's Sky era astronômica. Cada trailer mostrava, assim, coisas incríveis, um universo vasto, biomas, fauna, flora. Assim, era quase que o sonho de todo mundo que gosta de jogos espaciais, assim. Ia ser Se você o pegar a maior nave jogo e de sair do todos os planeta, tempos. não tem Basicamente, load. eles prometiam Não ser o tem maior load. jogo de todos os tempos. Mas quando o pessoal colocou as mãos em No Man's Sky, a realidade era completamente outra. Era um universo bonito? Dá pra dizer que sim, mas que parecia muito vazio. Era repetitivo e com muitos problemas de performance, cara. O que gerou um problema generalizado e muitos pedidos de reembolso. O jogo foi marcado por mentiras, foi marcado por problemas técnicos, foi marcado por ser chato na época, não tinha muita coisa pra você fazer. Ele quebrou todas as promessas que ele, o Sean Murray, né, quebrou todas as promessas que ele tinha feito praticamente. É um jogo que teve um lançamento muito complicado. Mas assim como todos os jogos dessa lista, a Hello Games não desistiu nem um pouco desse jogo. Muito pelo contrário, cara. Eles ouviram as críticas da comunidade e ano após ano lançaram uma quantidade absurda de atualizações gratuitas. Tipo a famosa atualização Next, que trouxe o multiplayer de verdade que foi prometido lá atrás, a construção de bases e uma câmera em terceira. E primeiro que agora você tem as formas humanoides. Quando você encontrava um player antigamente era um brilhozinho, não era? Um negócio assim? Cara, eu comprei esse jogo e joguei ele no lançamento, 30 FPS, todo fodido, todo cagado e depois nunca mais voltei. E é por isso E que agora você constrói nave mãe, doideira. Agora tem um monte de coisa, né? Pessoa que muda totalmente o fluxo de gameplay. Vieram também diversas melhorias visuais incríveis, novos biomas, histórias envolventes e até a possibilidade de você ter um companheiro alienígena, cara. As últimas atualizações, mano, sensacional. Tudo que foi lançado depois, esse ano,
cara, esse ano pra mim o jogo teve as melhores atualizações. A atualização do Worlds, parte 1 e parte 2 foi maravilhoso. Agora a gente teve as atualizações dos Corvettes, né, as corvetas. Cara, dá pra você construir sua nave do jeito que você quiser. Mano, esse jogo aqui, pra mim, é um dos jogos da minha vida. A experiência de exploração desse jogo aqui é fantástica. E ele mostra que, cara, o jogo pode lançar ruim? Pode. Mas com dedicação, eles conseguiram fazer um lançamento, um jogo incrível. Tudo que eles prometeram e até muito mais. Mano, é assim, sacanagem o que a Hello Games fez com o No Man's Sky. Pra mim, é o maior exemplo de redenção no mundo dos jogos. Eu concordo, viu, mano? Realmente, a lista aqui dele tá boa. Eu acho que um ou outro não saiu quebrado aqui da lista, saiu muito mais com downgrade, né? Downgrade não quer dizer quebrado. Quando a gente fala quebrado, a gente lembra de Cyberpunk, né? Ou No Man's Sky, né? Ou Fallout 76. Pra finalizar Mas, esse vídeo, Nossa. como eu falei E o Unity, né, também, quebradaço e tal. lá no início, eu vejo tudo isso aqui, cara, exemplos incríveis, realmente, superações maravilhosas que hoje em dia fazem com que nós tenhamos jogos incríveis pra jogar, mas é preocupante, é muito preocupante. Mano, quanto jogo a gente não vê hoje saindo uma tranqueira, cara? As empresas acabaram usando esses patches, né? Patch de Day One, atualização 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.2 como muletas, cara, pra eles poderem lançar o jogo que eles prometeram pra gente lá atrás. Isso é, pra mim, incabível. Um exemplo que eu tenho, assim, claramente, que foi uma decepção terrível pra mim, foi o Dragon's Dogma 2. Pra mim, Dragon's Dogma 1 é um dos jogos da minha vida. Eu adoro, amo todo o sistema de progressão, sistema de classes de Dragon's Dogma 1, tudo. E veio Dragon's Dogma 2 e ele lançou horrível, cagado, quebrado. Ele lançou uma semana depois do meu aniversário, eu fiz pré-venda dele, cara. Tava muito animado pra jogar Dragon's Dogma 2, que, em seu cerne, é um jogo bom. Assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, pra mim eu gosto. Mas ele lançou terrível. Eu jogo no PC, o desempenho é péssimo. Ele não é um exemplo de redenção, tá? Ele teve atualizações que tentaram corrigir, mas até hoje em dia é triste de jogar no PC. E pra mim é um marco, assim, tipo, é um jogo que me marcou de verdade por ter sido péssimo no lançamento. E as empresas estão usando esses patches de correção pós-lançamento como muletas pra lançar o jogo, ganhar um dinheiro e, sabe, assim, ainda quando acontece uma redenção, que eu falei, né, poxa, No Man's Sky, Cyberpunk, não quando são acontece todos, isso, legal, pô, lançou um jogo massa. Tem uns que fica por isso mesmo. Lançou um jogo ruim, mas hoje ele tá massa, tá legal de jogar. Mas quantos jogos a gente vê lançar e não tem nem isso, tá ligado? Eles nem tentam, só lança, tá quebrado, que se lasca. Então, tipo assim, é algo muito bom a gente ver esses exemplos de jogos que tiveram essa fase de redenção, mas também é algo preocupante, porque a indústria tá usando isso como muleta para lançar jogo quebrado, pra gente pagar jogo não completo, incompleto, basicamente. Isso me deixa preocupado, tá? Quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, Muito bom, essa hein? foi a lista, tá? Eu espero que vocês... Muito legal o vídeo, eu concordo com a maioria do vídeo. Vídeo muito bom. Como é que é o nome do canal aqui? Deixa eu falar pra vocês. É o Heart. Canal do Heart. H-A-R-T. Tem bastante. Vou até me inscrever aqui no canal dele. Gostei. Mas é isso, né, cara? Todo jogo pode ter uma reviravolta. O problema é quando as empresas querem, né? O problema é elas quererem. Não são todos, né? É muito mais fácil você abandonar um projeto que deu errado e começar outro do que voltar nesse e, né? Fazer alguma coisa. Mas eu gostei também da musiquinha do Claire que ele botou aí. Foi muito show.